Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da fé. Nós vamos falar sobre o que é a fé em Cristo, né? O que precisamos para ter a fé. A fé é a vitória daquele que vence o mundo. O que é a fé? O que significa a fé para você, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que a fé significa crer em Jesus? Como a Bíblia nos ensina, os princípios da fé? Será que a fé nos ensina a ser um vencedor? Esses temas que nós vamos abordar hoje nessa noite vai fazer com que você se exponha cada dia mais a sua fé em Cristo Jesus, para você viver no temor do Senhor, viver em verdade e sem medo de prosseguir nesta caminhada. Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Lá no livro de João, 1 João capítulo 5, versículo 4 nos diz: pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e obtemos essa vitória então pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é nascido de Deus então vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós vivemos em um mundo, meus queridos irmãos, com uma grande diversidade. São muitas e muitas crenças, religiões, igrejas para todos os lados, para todos os gostos, né? A pessoa pensa em estar dentro de uma igreja de uma maneira, existe. Eu quero servir a Deus, mas eu quero uma igreja que me aceite do meu jeito. Vai existir essa igreja para você. Então, mesmo assim, nós sabemos que se trata de um mundo caído, um mundo perdido, um mundo que já não tem mais esperança. Apesar de existir muitas coisas, né? Muitas rotas espirituais, digamos assim, a Bíblia nos aponta somente um caminho. Vejo muito bem que as pessoas dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não é dessa maneira. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Oh glória! Se todos os caminhos levassem a Deus, Jesus não precisaria dizer: eu sou o caminho, não é? Para alguns pode parecer algo exclusivo, mas somente Jesus Cristo é o caminho, porque a Bíblia está descrevendo isso. Jesus Cristo é o caminho que nos conduz à nossa vitória. João 14, 6. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos que nós alcançamos esse Jesus através da nossa fé nele. Oh glória, que maravilha! A fé em Jesus nos faz sermos vitoriosos. Apesar de haver uma tendência natural do ser humano de crer em algo e de buscar algo que lhe ache atraente, interessante para ele, nem sempre nós conseguimos acertar esse alvo. A sua fé deve ser genuína, a sua fé deve ser verdadeira, a sua fé tem que estar colocada na pessoa certa. E é dessa maneira. Quem é a pessoa certa? É Jesus Cristo. É o único que nós devemos depositar a nossa fé. Ele é o socorro nas horas de angústia. Ele é um amigo fiel que nos ama. Ele é o Salvador eterno. Vale a pena depositar a nossa fé nele, porque sem a fé em Jesus Cristo nós não iremos a lugar nenhum e não faremos nada. Pastor, mas o que é a fé? Hebreus capítulo 11 nos diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha que coisa maravilhosa. A fé verdadeira, meus queridos irmãos, tem como base o próprio Deus, Criador, único, verdadeiro, e em tudo que Ele disse nas Sagradas Escrituras, diferentemente do que muitos pensam por aí, a fé em Deus
e na sua palavra. Não é uma fé cega, não é uma fé mesquinha, não é uma fé sem bases para compreensão humana, não. Deus nos deixou prova suficiente, escrita através da sua palavra, através da vida de Jesus Cristo, para nós termos uma fé sólida em tudo o que lhes disse na Bíblia Sagrada. Desde o princípio, meus queridos irmãos, Ele tem revelado à humanidade o quê? Ele tem revelado o querer. E qual é o querer dele? Que creiamos na palavra, que creiamos que Ele é o Cristo, para nós termos o acesso então à nossa vida eterna. A fé em Jesus Cristo significa crer, saber mais, querer saber, ter simpatia, aceitar racionalmente que Deus existe, ter consciência que Jesus Cristo veio ao mundo, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou em glória e esplendor, que Ele está vivo, assentado à direita do Deus Pai eterno, todo-poderoso. Ter fé em Cristo, meus queridos irmãos, implica em confiar e depender, aceitar, se envolver, se entregar inteiramente e descansar também em Deus. Crer em Jesus Cristo significa confiar que Ele é o Senhor, que Ele é o único suficiente Salvador de nossas almas, para nos ajudar, para cuidar, para nos salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudantes por aí, não precisa de crenças, de auxiliares por aí, não. Jesus Cristo é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé, como diz Hebreus 12:2. Oh, meu querido irmão, a nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12 nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É através do nome de Jesus Cristo, pela fé, que você vai ser salvo. É através do nome de Jesus Cristo, agindo com tua fé, que você alcançará o paraíso de glória. E o alvo da fé, meu querido irmão, o objetivo central da fé em Cristo é a nossa salvação. 1 Pedro capítulo 6 e no versículo 9, podemos crer no futuro melhor, crer nas curas, nos sinais, nas maravilhas, na manifestação do Espírito Santo de Deus, nos milagres, nas bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro e secundário. 1 Coríntios 15:19, o alvo principal da fé é em Jesus Cristo, é a vida eterna. João 3,16, e esta vida abundante já começa aqui, quando confiamos tudo, quando entregamos tudo nas poderosas, potentes mãos do Senhor, temos então esta confiança pela fé, que Ele nos acompanhará por toda a eternidade. Oh, aleluias! Os princípios da fé pela Bíblia Sagrada. A fé salvadora inclui conhecimentos e aprovação, confiança pessoal em Jesus. Romanos 10, capítulo 14, Romanos capítulo 10, versículo 14, Tiago capítulo 2, versículo 19. A fé nasce quando damos ouvido então a palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé também é um mandamento bíblico. Marcos capítulo 11, versículo 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Hebreus 11:6, Lucas 8:50, Provérbios 3:5, Isaías 26:4, Salmo 37:3. A fé é o dever também fundamental do cristão. João 6:28 nos diz: a obra de Deus é esta, crer nele que ele enviou. A fé também é um mandamento que deve ser, meu querido irmão, deve estar unida no amor. Porque João 3,
1 João capítulo 3, versículo 23, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos também uns aos outros. É a palavra de Deus que está dizendo para nós. A fé também é uma arma defensiva para nós. Efésios 6,16, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé também, meus queridos irmãos, sem fruto é irrelevante. Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, por si está morta. O crente também é justificado pela fé. Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. A fé também é essencial para quem quer se aproximar de Deus. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que tu quer agradar a Deus se você não tem fé para crer que ele existe? Se você não tem fé para crer que ele pode te ajudar, que ele pode recompensar a tua vida, que ele pode transformar a tua vida, que ele pode curar a tua vida, que ele pode salvar a tua alma. Como é que você tem fé? Diz que tem fé, mas não acredita no sobrenatural de Deus para você. Nós temos então que usar a nossa fé, meu querido irmão, para ser justificados por Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz: mas o meu justo vive pela fé. O que nós estamos vendo nos dias de hoje é que muitos irmãos não têm mais fé, não tem mais graça de Deus na tua vida, e estão vivendo da maneira que eles querem. Não tem mais graça de Deus, não tem mais temor de Deus, não tem mais unção de Deus, e automaticamente não tem mais a presença de Deus na tua vida. E quando o crente não tem mais a presença de Deus na tua vida, ele não tem mais fé para crer em nada. Ele já não acredita que Deus é capaz de perdoar, que Deus é capaz de salvar a vida dele. E ele vive por aí jogado como folha ao vento, porque não tem fé na tua vida mais. Não tem fé para orar, não tem fé para santificar, não tem fé para fazer as coisas de Deus, não tem fé para buscar a presença de Deus. Mas Deus está dizendo aqui: olha, o meu justo viverá pela fé. Ele não tem fé, ele não sabe servir a Deus mediante a luta, mediante a dificuldade, mediante as coisas que acontecem na tua vida. Ele está por aí, mas aquele que teme ao Senhor, ele vive pela fé. Sabe por quê? Porque ele crê no Deus impossível, ele crê no Deus onisciente, ele crê no Deus onipresente, o Deus que está acima de tudo e de todo, que contempla a nossa vida, o Deus da provisão, o Deus que pode fazer o impossível acontecer através da fé. Oh glória! O justo então ele vive pela fé. Já comentou com algum irmão assim, ó? Ô irmão, tu tá passando uma luta tão grande. Ah, não sei não, se fosse eu não conseguiria passar o que você está passando. Aí ele responde com toda alegria: ô meu querido, fique tranquilo, Deus ele me dá graça e nós vamos vencendo. Já viu alguém assim? É porque esse crente, ele está firmado na fé que é Cristo. Oh glória! A fé dele não está firmado nos bens materiais, não. A fé dele não está firmada no pastor, no obreiro, na obreira, não. A fé dele está firmada em Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que a palavra de Deus nos diz: o meu justo viverá pela fé. Mas se ele retroceder, eu não vou me agradar dele. Olha isso. Se ele olhar para trás, deixar a tua fé, ah meu querido, não sobra mais nada.
Deus não tem prazer naquele homem, naquela mulher que não tem fé. Deus não tem prazer naquele homem, naquela mulher que não tem fé. Não tem fé para progredir, não tem fé para alcançar vitória, não tem fé para alcançar milagre, não tem fé de ir na igreja, não tem fé de orar, não tem fé de jejuar, não tem fé para mais nada. É qualquer um vivendo na multidão, é como uma folha jogada ao vento. Mas nesta noite Deus está dizendo para você: ei meu filho, ei minha filha, firma a tua fé em mim, firma a tua fé comigo aí, e seja vitorioso. Levanta-te do chão, sacode a poeira, eu vou te encher de graça, e tu terás fé para você vencer. Se olhar para trás, Deus não tem mais prazer. Aí a palavra de Deus vem dizer também que a fé, se não tiver obras, por si mesmo ela é morta. Por quê, meu querido irmão? É impossível você dizer que tem fé, apresentar a sua fé sem obra. Quem tem fé tem obra, quem tem obra tem fé. É assim que funciona. É direita e esquerda. Se você deixar uma, você vai capengar, você vai cair. Pode ter certeza, vai cair. O equilíbrio tem que estar ali 100%, um 100% o outro. Não tem como você apresentar a sua fé sem obra, porque a tua fé sem obra é morta, diz o Senhor. Como é que você quer cuidar tanto do lado espiritual se tu não cuida nem do seu corpo? Como é que tu cuida tanto do seu corpo e não cuida do seu lado espiritual? Oh, meu querido irmão, vejamos mais com os olhos espirituais agora e apresentamos a nossa fé com o Senhor juntamente com as nossas obras. Aí, meu querido irmão, você vai ver que as coisas serão diferentes. Aleluia! A palavra de Deus nos diz que a fé é uma arma defensiva, uma arma poderosa. Ele diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 16, sobre a armadura de Deus: revestir, olha, o escudo da fé. Para quê? Porque o escudo da fé você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Oh, meu querido irmão, você sabe o que é um escudo? A fé é um escudo, é uma arma poderosa. O escudo era o que os soldados usavam em defesa. Era como se fosse uma tampa redonda assim, grande, que eles colocavam na sua frente. E esse escudo protegia eles dos dardos inflamados do maligno. O que eram os dardos inflamados do maligno na época? Porque Paulo, quando escreve isso daqui, ele está falando sobre a armadura de um soldado romano. E quando ele está falando dos dardos, que a fé é como se fosse um escudo que apaga todos os dardos inflamados, sabe o que era isso? Quando eles iam para a batalha, os soldados iam preparados, trajados, com todos os equipamentos prontos para a guerra. E lá do outro lado havia o quê? Outros soldados que estavam guerreando um contra o outro. E os dardos eram nada mais nada menos do que uma flecha. Na ponta da sua flecha, eles embebedavam um pano amarrado, uma tocha, e tacavam fogo, né? E aí eles lançavam essa flecha diante dos soldados do outro lado. E isto era um dardo que vinha de lá para cá. E os soldados só poderiam se proteger se tivesse esse escudo na sua frente. Se o escudo tivesse, poderia apagar os dardos inflamados do inimigo. E o Paulo está dizendo para nós aqui: olha, se você tiver também o escudo da fé na tua vida, você vai poder então apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno.
Quando ele se levantar contra você, jogando as suas setas malignas, as suas flechas, os seus dados, você, se tiver a fé firmada em Deus, vai estar pronto com o escudo da fé e vai dizer: aqui não, Satanás, eu estou protegido com o escudo da fé, porque a minha fé não está firmada no pastor, não está firmada no obreiro, na igreja, está firmada em Deus. Ele é o nosso Salvador. Aleluia, sua glória, oh maravilha. Então a fé é uma arma defensiva. No momento da guerra espiritual, tu vais defender-se. Aleluia. A fé também é um mandamento que deve estar unido com o amor, porque 1 João 3,23 nos diz que creiamos no nome do seu Filho Jesus e que nós amemos uns aos outros. Quem tem fé, meu querido, já tem o kit completo. Não tem como dizer que ama a Deus, que ama o seu próximo, se não tiver fé. Não tem como você dizer que tem fé e você não amar o seu próximo. Quem tem a fé em Cristo Jesus firmada nele, consegue amar o seu próximo. Ele reconhece Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de tua alma. Reconhece Jesus como o suficiente Salvador, unigênito Filho de Deus. E ele sabe que através da fé dele em Cristo Jesus, ele pode amar também o seu amigo, o seu irmão, a sua irmã. E Deus está entre ele. É mandamento de Deus. A fé também deve ser então fundamental na vida do cristão. A obra de Deus é esta, qual é? Crer nele que ele enviou. Oh glória! Crer nele de quem? Em Jesus Cristo. Porque foi Deus quem enviou ele aqui na terra. Se nós não crermos em Jesus Cristo através da fé, só a fé que pode fazer com que nós venhamos a crer. É só a fé que vai nos ensinar a crer em Jesus Cristo. Pastor, mas como pode eu crer naquilo que não existe? É a fé que vem então. Aleluia! É a fé que vai se manifestar e fazer com que nós creiamos naquilo que nós não vimos. Ter a certeza que Ele existiu e ainda está no meio de nós. A fé é essencial para aqueles que tentam se aproximar de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e também que recompensa todos aqueles que o buscam. Será que você tem buscado a Deus em espírito e em verdade? Será que você tem buscado ao Senhor da maneira que Ele exige que você busque? Será que você tem agradado a Deus da maneira que a palavra de Deus nos ensina? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você só pode agradar a Deus se você tiver a fé firme. Você só pode agradar ao Senhor e se aproximar dEle, crer que Ele existe, que Ele recompensa os homens e as mulheres, se você tiver a sua fé firmada em Cristo. É a palavra de Deus que está dizendo para nós, meu querido irmão. A fé nós devemos usar para vencer também. Por quê? Porque eu estou dizendo para você que a fé é o nosso escudo, que nós podemos então guerrear contra o nosso adversário e apagar os dardos inflamados do maligno. Meu querido, nós devemos vencer os nossos inimigos pela fé. Nós devemos vencer a incredulidade pela fé. As pessoas estão com uma desconfiança tremenda nos dias de hoje, rejeitando totalmente a presença de Deus, rejeitando totalmente o Deus que perdoa os nossos pecados. E essa descrença, meus queridos irmãos, está quase sempre associada à malícia, à esperteza, à indiferença. Alguns crentes, meus queridos irmãos, na Bíblia, tiveram momentos em que deslizaram-se e não creram.
E a Bíblia vai nos dizer sobre Zacarias. Zacarias, na sua velhice, meu querido irmão, entenda. Quando o profeta veio e prometeu a ele um filho da parte de Deus, o que aconteceu com ele? Ele não acreditou. Quando na velhice foi-lhe prometido um filho famoso, como diz Lucas 1:20, todos nós somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. Zacarias recebeu ali, meus queridos irmãos, a sua recompensa da incredulidade. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Muitas pessoas têm medo, e o temor, meus queridos irmãos, é outro inimigo da fé. Quando nós sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, nós precisamos rapidamente agarrar-se na vontade de Deus, pela fé. O pai desesperado pela vida da filha, Jesus disse: não temas, crê somente, lá em Marcos 5,36. O medo paralisa-nos e nos deixa infrutífero, mas Deus quer que nós avancemos confiantes nele. Mas Deus quer que nós seguimos adiante. É por isso que a palavra de Deus está nos alertando, está nos dizendo: confie no Senhor e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Mesmo sendo impossível para você, tudo é possível para Deus. Provérbio 3, capítulo 3, versículo 5 ao 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Oh glória! Oh glória! A confiança em Deus proporciona ao crente uma vida vitoriosa. Diante das lutas, dos problemas desse mundo, o Senhor é soberano, refúgio, fortaleza. Ele sustenta os seus filhos na alegria, na tristeza. E há inúmeras passagens bíblicas, inúmeros exemplos bíblicos de fé, de vitória registrado na Bíblia. Então viva pela fé, meu querido irmão, como os heróis de antigamente. A Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 11, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. E longa a lista, meus queridos irmãos, dos primeiros heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus. Mas nós temos, meus queridos irmãos, exemplo maravilhoso. Davi, meus queridos irmãos, lá no 1 Samuel 17:33, Davi disse: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele também livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor esteja contigo. Davi estava diante de um problema terrível, aonde ali estava o filisteu, o gigante Golias, para insultar e oprimir o povo de Deus. Mas Davi, ele se levantou diante do rei e disse: eu vou lutar contra este filisteu, eu vou lutar contra esse incircunciso aí, vou guerrear com ele. Mas Davi era pequenininho, Davi não tinha aparência de soldado, mas ele tinha o Senhor dos exércitos com ele. E Davi vem com o seu argumento: não, rei. Saul chega até Davi e diz: não pode, você não pode, não dá. Aí Davi, com toda a autoridade, diz: não, eu estava lá, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai lá no pasto, eu estava cuidando, e de repente veio o leão, e eu fui lá e matei o leão com minhas próprias mãos. De repente veio o urso também, e eu matei também este urso com minhas próprias mãos. Olha, o negócio é o seguinte: eu vou lutar contra este filisteu, e o Senhor me livrará das mãos dele, porque Deus está na minha vida. Então o rei olha para Davi e disse: vai, Davi, Deus seja contigo, porque Davi teve fé no Senhor. E o centurião, Mateus capítulo 8, versículo 8 ao 10,
Nos diz mais, o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ouvindo isto, Jesus se admirou e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Oh glória! Oh glória! A fé, ela move montanha, meu querido irmão. É através da fé que nós alcançamos o impossível e vivemos o impossível na nossa vida. Temos que ter esta fé viva em Cristo. Deus então, Ele nos convida a crer nele todos os dias. Essa é a nossa fé. E se a nossa fé for pequena, o que nós vamos fazer? Podemos pedir como os apóstolos de Jesus faziam: aumenta-nos a nossa fé, Senhor. Crer é uma questão de escolha. A vida é feita de escolha. Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatizar com Ele, com as promessas que Ele fez para você. Mas como tudo na vida, a fé exige uma decisão, um passo que lhe comprometerá por todo a tua vida e comprometerá você por completo. A fé faz com que você mude de vida, mas você tem que ter essa fé para você ter esta decisão. Oh, aleluia! Comprometa-se então a seguir a Jesus, a crer em Jesus, a viver os princípios da palavra de Jesus. Se você decidir crer, permaneça firme na fé em Cristo. Mais cedo ou mais tarde a sua fé, meu querido irmão, será testada pelas circunstâncias da vida, que vão colocar você ali no xeque toda a sua confiança em Deus. Mas não tenha medo, não desanime, não duvide, mas apenas creia. Quando Jesus estava ali naquele barco juntamente com os seus discípulos, os discípulos estavam ali com o Senhor, com o Mestre, com o Todo-Poderoso. Eles sabiam que Jesus, Ele fazia milagre, que Jesus fazia o impossível. Oh glória! Mas aí, meu querido irmão, eles tinham fé no Senhor? Tinha! Eles tinham integridade? Tinha intimidade com o Senhor. Mas aí, meu querido irmão, a fé deles fora testado no meio da tempestade, porque levantou-se uma grande tempestade no meio do mar. Os discípulos ficaram atemorizados, entraram em desespero a ponto de dizer: Senhor, nos socorre. Aí Jesus, Ele chega, e o que Ele diz para ele? Homens de pouca fé. Meu querido irmão, Jesus demonstrou para eles que Jesus tinha todo o poder dos céus e na terra, e aqueles discípulos tiveram a sua fé aumentada em Cristo Jesus. Quando os discípulos estavam ali no meio do mar também, Pedro e os discípulos estavam ali, e de repente eles olham Jesus lá do outro lado andando, caminhando sobre as águas. E é interessante que Pedro, ele observa, e todos ficam atemorizados, achando que é um fantasma, e chegam a dizer: é um fantasma. Jesus, ele diz: não tenha medo, sou eu, sou Jesus, o Cristo, aleluia. Pedro então coloca a tua fé em ação naquele momento e diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que eu ande sobre as águas também ao teu encontro. Jesus disse: venha, Pedro. Pedro, ele desce do barco, coloca os seus pés sobre a água e ele caminha sobre as águas. Oh glória! Mas a fé de Pedro fora testada de uma maneira sobrenatural, que ele acabou perdendo a sua fé e acabou afundando a ponto de chamar e clamar por socorro: Senhor, me socorre, porque eu estou afundando. Jesus pega na mão de Pedro, levanta-o novamente e diz para Pedro: homem de pouca fé. Mas Pedro andou por sobre as águas.
Aí você diz, você ouve muitas mensagens por aí. Não, meu irmão, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, esse monte vai para lá e ele vai. Não! Não foi dessa maneira que Jesus disse, não, meu querido. A nossa fé não pode ser pequenininha, não. A nossa fé tem que ser contínua, ela tem que ser grande. Jesus estava falando, se tiveres fé como um grão de mostarda. Sabe o que é isso? O grão de mostarda é uma das menores sementes das hortaliças, mas quando plantada, ela germina e gera uma grande árvore, uma hortaliça gigante, e dá muitos e muitas sementes, muitos e muitos frutos. É assim que a palavra de Deus está nos exortando, que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, é numerosa, que quando colocada no exercício, ela venha produzir fruto, ela venha germinar, ela venha dar mais e mais sementes, ela venha florescer, e nós venhamos crescer na presença de Deus. Nós não podemos viver acostumado com esta vidinha, acostumado com um pouquinho de oração, acostumado em ler um versículo da Bíblia uma vez por semana, acostumado a ir na igreja uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ou até mesmo só durante o domingo. Não! Para nós aumentarmos a nossa fé em Cristo Jesus, nós temos que recorrer a Ele todos os dias da nossa vida. Temos que acreditar nele, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso galardoador, e que Ele também recompensa a todos aqueles que o buscam. E eu pergunto para você, meu querido irmão, aonde está a tua fé hoje? Como está a tua fé? Quem sabe você tem falado aí, mas eu já não tenho mais fé, não tenho mais nada, eu já não creio mais, mas Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, você tem que crer no impossível, porque Deus é o Deus das coisas impossíveis, e Deus está falando, sou eu que faço acontecer, não é do seu jeito, é do meu jeito. Você pode dizer que você não pode, mas eu estou dizendo, eu posso. Pode tudo naquele que te fortalece. Quem te fortalece é Jesus Cristo. Oh, glória a Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, levante as suas mãos aos céus. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida, e você verá que coisas grandes Ele fará por você. Que coisas maravilhosas Ele vai fazer para você. Por mais que você esteja vivendo aí num momento difícil da tua vida, creia que Ele é o Deus do impossível, e que Ele é galardoador de todos os que o buscam. Aleluia! Oh, glória! Seja fiel. Existiu no passado, aleluia, um abençoado, que era Abraão. Ele era temente, e Deus era contente com esse homem. E Deus resolveu, oh, maravilha, fé com o filho que amava. Deus, Ele quer provar a tua fé para ver se você realmente está firme. Levanta de manhã, aleluia, oferece Isaac pra mim. Oh, glória a Deus. Então falou Isaac a Abraão, ele disse, meu pai, aleluia, glória a Deus. Eis aqui o fogo e a lenha, e o cordeiro aonde está? Deus está dizendo por que está preocupado. Estás preocupado? Porque você está preocupado, meu filho, com esse problema que assola a tua vida. Deus está dizendo, eu vou prover o cordeiro para você, eu vou prover para você o alimento, a vitória, a cura, o milagre vai chegar na tua vida, porque Ele vai prover. Chegando ao lugar, aleluia, onde Deus lhe dissera para o sacrifício, oh, glória a Jesus. Construiu um altar, pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac. Aleluia. E deitou sobre a lenha
em cima no altar, Isaque ficou. Abraão levantou os seus olhos ao céu, em seu Deus confiou. Oh, glória! Então falou Isaque a Abraão e disse: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, e o cordeiro aonde está? Porque estás preocupado, meu filho, com esse problema? Eu te digo agora, meu filho, O quê? o cordeiro Deus proverá. Aleluia, o Cordeiro Deus proverá. Com o cutelo então Oh, glória! levantou suas mãos Aleluia! para imolar. Seu coração doeu, algo aconteceu, e uma voz ele ouviu. E o anjo falou: Abraão, Abraão, não faça isso não. Oh, glória! Sei que temes a Deus. Aleluia! Ele olhou atrás dele e um cordeiro ele viu. Oh, maravilha! Então falou Isaque a Abraão O quê? e disse: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, e o cordeiro aonde está? Por que estás preocupado Porque estás preocupado, meu filho, com esse problema? Eu te digo agora, Eu digo agora, meu filho, o Cordeiro Deus proverá. Deus proverá. Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você nesse momento, meu querido. Eu sei que Deus falou de uma maneira especial ao teu coração.